Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Antes de comentar com os irmãos sobre o assunto, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e curtam o vídeo. Irmãos, muitas dúvidas têm surgido dos tipos de relacionamento, sobre casamento, segundo casamento, sobre união estável, namoro, noivado, enfim, com filhos, sem filhos. Eu vou ser um pouco direto ao assunto, porque eu acho que se eu rodear vai ficar um pouco demorado demais essa mensagem, esse vídeo, esse áudio, e eu quero ser objetivo. A gente pode separar e tentar entender à luz da Bíblia essas situações. A primeira que eu gostaria de falar é assim: é propósito de Deus restaurar. Deus ele quer, Deus ele pode, Deus ele é o mais interessado em restaurar. Obviamente, primeiro casamento, que a gente tem todo o argumento bíblico para isso. Toda a palavra ela converge para a estrutura do primeiro casamento, da primeira aliança. Aí tem um outro caso aqui que a gente pode entender também. A pessoa foi ajuntada, estava amaziada lá, em situação até de pecado, porém, ou união estável, porém possuem filhos. E ambos, tanto o homem quanto a mulher, eles não vieram de um casamento e ambos não possuem filho fora desse relacionamento. Eles são um casal com filho, ou filhos, são uma família. Porém, eles não se casaram no papel. Irmãos, é propósito sim de Deus restaurar essa família, restaurar essa união. Porém, há de se ter um cuidado, porque essa situação é uma situação de pecado. A gente não pode pensar que porque está unido ali, está junto e tal, está tudo certo, está casado, é como se fosse casamento. Não, à luz da Bíblia isso é pecado. Então tem que ser feito um voto aí de santidade ao Senhor e de matrimônio. Parte da irmã ou do irmão que está buscando a restauração, coloca isso diante de Deus. Porque para poder Deus restaurar o sentimento, restaurar o relacionamento e voltar à situação de pecado, isso também não convém. Deus não vai restaurar uma situação onde o nome dele não está sendo glorificado, ali onde há uma legalidade, uma brecha. Então faça esse voto de santidade. Por que o voto de santidade? De não haver intimidade enquanto não houver matrimônio. Tá? Deus vai lá, restaura o relacionamento, tá tudo certo. Vocês se entenderam, não? Amém, vamos seguir. Temos um filho, temos filhos, vamos seguir com a nossa família. Porém, intimidade só depois que casar. Isso tem que ficar bem claro para os irmãos, para as irmãs, porque Deus ele não restaura pecado, tá? Deus não restaura pecado, amaziada, juntado, não. Isso é para ter propósito de matrimônio, como uma família, no caso de ambos, eles não vieram de um casamento mesmo, ou se ambos não possuem filhos fora desse relacionamento, Deus ele tem propósito sim de restaurar. Em que caso Deus ele pode restaurar ou não, Deus pode ou não restaurar, depende da vontade de Deus. Namoro, noivado, esses casos de namoro e noivado, eu vejo muito isso no grupo, nos comentários. Deus ele pode restaurar? Pode, mas ele pode não restaurar? Também pode não restaurar, pode ser um livramento. A gente não sabe qual é a vontade de Deus. E também aqueles casos onde a pessoa também está igual lá em cima, ajuntada, amaziada, união estável, porém sem filhos. Sem filhos, Eles não possuem filhos, mas no caso ambos não vieram de casamento e ambos não possuem também filhos fora desse relacionamento. É os chamados namoridos, Deus ele pode restaurar? Pode, mas ele pode não restaurar? Pode não restaurar. Esse caso aí do ajuntado, se não tiver filhos fora desse relacionamento, tá? A gente é ajuntado, mas ele tem um filho com uma outra pessoa. Aí, meu irmão, sai dessa, entendeu? Já não é a situação que a gente está falando. Porque já há uma marca, já há uma história. Deixa essa pessoa viver com Deus uma experiência. Aí também, veio de um casamento, ela veio de um casamento, ou ele. Não, então você está sendo OM, você está sendo OH. Então não é o caso de restauração, não. Deus pode ou não restaurar? Sim, pode ou não restaurar. Amor, noivado, não há certeza de restauração que nem no casamento. Mas pode ser que Deus restaure sim. Eu não vou entrar nessa questão, É uma questão muito dentro da economia de Deus. Em todos esses casos, namoro, noivado, ajuntado, sem filhos, que não veio de um casamento e que não tem filho fora desse ajuntamento aí, dessa situação de união estável, em todos esses casos, essa restauração ela só se dará com voto de santidade e matrimônio ao Senhor, Voto de santidade e matrimônio. A pergunta que eu faço:
A menina lá, o irmão ou a irmã tá lá buscando pela restauração do namoro, né? Do relacionamento. Só que aquele namoro que a gente sabe, aquele namoro que, né, tem intimidade. Aí, vamos lá, amanhã o cidadão vai e aparece lá, o namorado, na casa dela. Aí vocês vão voltar àquela situação que vocês estavam, de pecado? Nossa, tem que ter um voto de santidade. A mesma coisa, estava amaziado, união estável. Ah, não, mas ele é meu esposo, chama de esposo, isso tudo certo. Só que amanhã o relacionamento é restaurado, né? Vocês se acertam, Deus vai dar uma benção, ok. Aí vai voltar a situação de pecado? Não tem como. Se voltar, Deus não restaura pecado. É isso que eu gosto de frisar bastante. Então, faça um voto de matrimônio e principalmente de santidade. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que de fato vai acontecer, o que de fato nós somos tendenciosos a fazer. Vai contra a palavra de Deus. E aí eu só vou falar da palavra de Deus. Eu aqui, eu não quero fazer acepção de pessoas, eu não quero recriminar ninguém, eu não quero de forma alguma. Eu vou falar da palavra. Segundo casamento e segundo casamento com filho. Segundo casamento, irmãos, é o texto de Lucas 16:18. Qualquer que deixa sua mulher, se casa com outra, adultera. E qualquer que casa com a repudiada pelo marido, também adultera. Lucas diz isso, se não me engano é 1 Coríntios 7:10, diz que todavia os casados mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu esposo, e se ela se afastar, que ela fique sem casar, ou se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Então, bem claro, e para a gente fechar, Romanos 7, capítulo 7, versículo 2, também fala que a mulher, ela está sujeita ao marido enquanto ele viver, ela está ligada ao marido pela lei, mas morto o marido, ela está livre do marido, se ele morrer. Então, vivendo o marido, ela será chamada de adúltera, se for de outro homem, de outro marido. Mas morto o marido, ela está livre pela lei, né? Assim ela não será mais adúltera. Então, bem claro, o único texto que tem uma objeção é o texto de Mateus 19:9, que o pessoal teima em usar ele equivocadamente para justificar que adultério dá a possibilidade do divórcio, né? Pode ser dado carta de repúdio em caso de adultério. Irmãos, ali, eu já falei isso no outro vídeo, a palavra usada para adultério ali, onde está escrito adultério, não é moicheia, que é adultério de pessoas casadas, né? Que é quando de fato acontece a traição dentro de um casamento. A palavra é porneia, relacionada a pessoas que estão aliançadas, noivas, que acabam cometendo a traição, né? Adulterando, mas dentro de um noivado. E é até normal e faz sentido que seja noivado, porque quem estava perguntando a quem ali eram os fariseus perguntando a Jesus. E eles achavam que Jesus era filho de Maria com um outro homem, que não era José, né? E José e Maria, detalhe, eles eram noivos. E Maria apareceu grávida, né? E claro, nós sabemos que foi do Espírito Santo, mas para os fariseus não foi do Espírito Santo, foi um adultério. Não foi o Espírito Santo ali que gerou nela o Senhor Jesus. Então, bem pertinente a pergunta deles dentro desse contexto de noivado e não de casamento. Então, irmãos, não existe isso. Saiam dessa situação. Eu estou falando pela palavra, é bem claro. É propósito de Deus restaurar. Primeiro casamento e união estável, estava lá amaziado em pecado, fazendo voto de matrimônio e santidade a Deus. Se ambos não vieram de um primeiro casamento, se ambos não possuem filhos fora desse relacionamento e eles possuem filhos. É uma família, né? Então, propósito de Deus restaurar. Deus vai restaurar. Deus pode ou não restaurar namoro, noivado, ajuntado sem filho, né? Se não veio de casamento, e se também não possui filho fora. Os chamados namoridos, também é a mesma coisa. Propósito de santidade ao Senhor e matrimônio. Voltou, casa logo. E vai contra a palavra de Deus. Segundo casamento, em qualquer instância, segundo casamento vai contra a palavra. Tá bom, irmãos? Eu sei que é doído, eu sei que é sofrido. Quando Neemias ele manda despedir as mulheres hetéias, porque o povo de Israel, os homens de Israel tinham se casado com mulheres de outra nacionalidade, do povo heteu. E eles já tinham constituído famílias. E aí o Senhor fala, olha, manda despedir. Judeu casa com judeu. Foi triste, foi um choro terrível, foi um episódio triste na história do povo de Israel, mas foi necessário, porque aquilo ia contra a palavra de Deus. Então assim, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela própria verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra é a verdade. Eu não tenho a pretensão aqui de dizer para os irmãos que estão errados, que está certo. Não, é o Espírito Santo quem vai direcionar o coração dos irmãos, quem está buscando a restauração do segundo casamento. Eu tenho vivido experiências. Recentemente veio uma irmã me procurar falando que estava buscando a restauração do segundo casamento e o Senhor começou a inclinar ela de volta à primeira aliança.
lá atrás, coisa de anos e anos e anos. Então assim, ela abriu o coração e ela deu liberdade para o Espírito Santo falar o coração dela. E a partir do momento que ela deu liberdade, o Espírito Santo ele começou a encontrar veredas no coração dela. Começou ali a direcionar ela. Então, irmãos, estejam com o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Existe essa possibilidade e fazendo isso, abrindo o coração para o Espírito Santo, ele vai falar, ele vai direcionar e ele vai abençoar os irmãos. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.